O Dia Foz está de volta e hoje nosso convidado especial, né, é o Yuri Haas. Isso mesmo. Haas. Isso mesmo. Ele é professor de arte marcial. Isso. Da nossa arte marcial Aikido, né? Conhecida como a arte da paz. Né? E ele recentemente recebeu, né? Aumentou seu nível para o terceiro Dan, é isso? Isso, exato. Eu fiz o exame para terceiro Dan em São Paulo, faz umas 2, 3 semanas atrás. E agora, na verdade, é um reconhecimento, a questão do exame no Aikido, diferente às vezes de outras artes, é um reconhecimento de tempo de prática, de conhecimento consolidado. Né? Por que é conhecida como a arte da paz? A gente imagina que a arte marcial é para defesa e tudo isso. Pois Qual é a diferença? É importante a gente primeiro fazer uma pergunta. Será que Aikido é uma arte marcial? Aikido é uma arte japonesa. E ela vem, Nós se temos origina... até imagens, né, dessa arte marcial. Eu trouxe algumas... trouxe algumas... Vamos ver se... Aí, essas imagens são do meu exame em São Paulo. E esse aí é o Maruyama Sensei, que está aplicando uma técnica livre no final do exame. Esse é um clipe que nós produzimos aqui em Foz, esses são os alunos aqui de Foz. E aí dá para já de cara ver 2 aspectos do Aikido. Tem um aspecto muito zen, muito equilibrado. E aí para os níveis mais avançados, que é o que a gente estava vendo nas imagens anteriores, nós temos práticas que são, por exemplo, como esse movimento também aqui, práticas que são mais vigorosas, mais fortes, mas realmente a partir de uma certa graduação, onde essa prática já vem mais naturalmente, pelo próprio desenvolvimento do praticante. Mas a prática do Aikido, ela sempre é feita dentro das limitações ou dos limites saudáveis dos praticantes. Então, um jovem vigoroso, ele vai treinar Aikido de uma maneira e uma pessoa de terceira idade, por exemplo, vai treinar Aikido de uma outra maneira, sempre adequada à sua forma física, à sua capacidade. No caso, voltando à pergunta anterior, que a gente estava falando de Aikido, será que Aikido é arte marcial? Então, existe uma pergunta para ser feita antes disso. O que é arte marcial? A arte marcial, ela é uma arte, com essa denominação, é uma arte ligada ao deus Marte, deus da guerra. E essa tradução é uma tradução já ocidental, de um termo ou de vários termos orientais. Por exemplo, no japonês nós temos o Budo, no chinês temos o Wushu. Então, essas traduções, muitas vezes, parte do conceito se perde na tradução. Por exemplo, Budo é traduzido como parar a guerra. Os ideogramas Budo são traduzidos como parar a guerra. Nesse caso, o Aikido está mais afinizado com essa ideia do que com arte marcial. Então, a gente diz que Aikido não é uma arte marcial. Uhum. E por que a arte da paz? O Aikido busca a resolução de conflitos de uma maneira harmoniosa. As técnicas utilizadas no Aikido são técnicas que procuram se fundir com o movimento de uma possível agressão, algo assim, e transformar aquela agressão numa situação de controle. Uhum. Então, a ideia não é derrotar o outro, ou machucar o outro, ferir o outro, nem é vencer o outro. Uhum. Na verdade, é trazer a situação de conflito, que está em desequilíbrio, para uma situação controlada para se resolver de outra maneira. E de que forma o Aikido, na prática, melhora o dia a dia de uma pessoa? Muito bem. Se a gente parar para pensar no nosso dia a dia hoje, mundo civilizado, na medida do possível, a gente não tem o risco de sair na rua e ter que lidar com qualquer conflito na base da violência. É mais raro isso, né? Então, que tipo de conflito que a gente encontra no dia a dia? A gente encontra conflitos no ambiente de trabalho, com a família, com os amigos, com a sociedade. E são, às vezes, conflitos pequenos, mas podem ir amontoando uma quantidade de estresse que vai deixando suas marcas na pessoa. E uma habilidade harmoniosa de lidar com esse tipo de conflito, uma habilidade onde a gente se posiciona de uma forma diferente frente a esses conflitos, por mais pequenos que eles sejam, ou até conflitos grandes. E aí a gente está falando já da filosofia do Aikido. Quer dizer, aí não interessa tanto a questão só da técnica física, mas é a técnica em termos das ideias que o Aikido traz. Então, se a gente aprende a se harmonizar com algum conflito, algum obstáculo que acontece na nossa vida,
a gente vai conseguindo reduzir a quantidade de estresse que a gente acumula no dia a dia, a gente vai conseguindo ganhar um centro mais equilibrado e vai lidando melhor e gerando resultados melhores, vamos dizer, nesses conflitos. Yuri, e as mulheres também participam? O Aikido é uma das artes que mais tem participação feminina no mundo, talvez o que mais tenha participação feminina. Um dos princípios do Aikido é o não uso da força física. A gente precisa aprender a relaxar, é um dos desafios maiores do Aikido. Normalmente a nossa tendência, os seres humanos em geral são seres relativamente estressados e tensos. Então a gente tende a resolver na base do braço, da tensão, da força. E o desafio maior é realmente relaxar. Normalmente existe uma diferença de força física entre mulheres e homens. E as mulheres tendem já naturalmente a não tentar usar a força física de imediato, mas já tem uma postura mais tranquila, mais harmoniosa, mais relaxada. Então, normalmente as mulheres aprendem mais rapidamente a técnica do Aikido do que os homens. Olha só que legal, hein? E como a gente estava dizendo, então, você alcançou o terceiro Dan agora. Quanto tempo você pratica? Quanto tempo demorou para você alcançar esse nível? Olha, eu iniciei minha prática em 91 e teve uns altos e baixos durante essa prática. Eu cheguei no meu professor atual, no Maruyama Sensei. Sensei significa professor em japonês, né? Eu cheguei nele em no início de 98 e vamos completar agora, início de 2008, vai completar 10 anos que eu sou aluno dele. Então, já tem uma caminhada ali, mas tem muito chão pela frente ainda, né? Ok, Yuri, obrigada, tá? Muito obrigado por me receber aqui. Vamos ver se o nosso Jaspion faz. Gostei, eu achei bonito os movimentos. Eu gostei da filosofia mesmo. Gostei da roupa também. Legal. Isso carrega algumas das tradições japonesas antigas e lembra um pouquinho as roupas dos samurais, mas a verdade é já tentar não manter tanto essa ideia do samurai, né? Uma coisa um pouco mais tranquila. E eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem aqui um cinegrafista ali que também pratica Aikido, né? O Bahia. Não, é Hapkido, né? É diferente, eu confundi. Mas é interessante porque ele já praticou. O Hapkido, ele tem as mesmas origens que o Aikido, mas houve uma bifurcação, inclusive se escreve com os mesmos ideogramas, só que a pronúncia no coreano, que Hapkido é de origem coreana, é Hapkido e no Aikido é o Aikido. E os dois mestres que divergiam em termos de filosofia, um buscou um caminho mais marcial, e existe muita marcialidade, não é mesmo? Existe muita agressividade, coisa assim, dentro do Hapkido, que é normal de muitas artes. E o Aikido, por exemplo, é uma arte que não é competitiva, não tem campeonato, busca só o foco no autodesenvolvimento, é um foco já voltado para o próprio praticante, aos moldes das artes mais antigas. Mas é legal, gostei, viu? Gostei. Yuri, obrigada, tá? Eu que agradeço. Obrigado por me receber aqui. Vocês também. Obrigado.